falando das igrejas da Ásia. Hoje é a sexta quarta-feira que nós vamos falar das igrejas. São 7 igrejas, né? Jesus se apresenta para João lá na ilha de Patmos e ali ele revela o estado de 7 igrejas. Sendo que nós já falamos que havia mais de 7 igrejas na Ásia. O número 7 significa plenitude, totalidade. Então, representava o estado das igrejas. Jesus ele se revela a João, falando o estado de cada igreja atual, mas também essa carta é para nós. E aí, o que é bom, a gente coloca no bolso costurado, não é isso? A gente começa a entender da vontade de Deus e praticar. E aquilo que é ruim, a gente bota no bolso furado. Gente, sabe o que me impacta em Jesus, na palavra dele? Nós já falamos isso aqui. Apocalipse é o livro da revelação. É a revelação do fim de todas as coisas. E o Senhor, Ele não quer que nenhum de nós se perca. E ali Ele já revela o desejo do coração dEle para que a igreja seja uma igreja vencedora. Você entende isso? Que quando a gente estuda Apocalipse, é o tempo da oportunidade. É o tempo de nos colocarmos diante do Senhor, ali com o coração aberto, com humildade. Senhor, o que tiver que corrigir em mim, corrige. Senhor, o que tiver agradando o seu coração, me ensina a agradar o seu coração. Isso é o amor e a bondade de Deus. Então, hoje, pela sequência, né, de Apocalipse, nós estaríamos falando sobre a igreja de Filadélfia. Sendo que a igreja de Filadélfia é a igreja perfeita. E aí, gente, eu quero concluir com essa igreja, né? Eu quero concluir com essa igreja. Então, hoje nós vamos trocar um pouquinho a ordem. Hoje nós vamos falar da igreja de Laodiceia, que, infelizmente, das 7 cartas, essa igreja não recebe nenhum elogio. E ali nós observamos que as outras igrejas, 3 eram elogiadas, não é isso? Também ali o Senhor vinha com uma exortação, 2 só receberam elogios, mas Laodiceia, ela só tem exortação. E aí parece ser uma carta pesada, quando a gente vai entender o contexto dessa carta, mas, na verdade, essa carta demonstra o grande amor de Deus. Amém? É o grande amor de Deus por nós. E como nós temos o hábito, a gente sempre fala do estado da cidade, para depois a gente ler a carta, porque o Senhor, Ele se relacionava conforme o estado daquela cidade. E como é que era a cidade de Laodiceia? Era uma cidade de milionários, olha aí, uhul! Como é que é aquela cidade que dos árabes lá, que fez no deserto, gente? Dubai? É Dubai? É Dubai? Hã? É Dubai, como é que não? É Dubai. Trazendo para os dias de hoje, né? Imagine como se Laodiceia fosse a Dubai. Só milionário, só magnata, só gente rica e poderosa. Então, a cidade, ela era um grande centro comercial que só havia milionários. E dentro dessa cidade de milionários, tinha essa igreja de Laodiceia e os membros também eram ricos. Os membros também eram milionários. Então, só gente magnata ali que frequentava aquela igreja. Agora, gente, tem problema em ser rico? Tem problema? Tem problema em ser próspero? Tem problema? O que o Senhor fala? Onde está o problema? Quando o nosso coração está somente apegado no dinheiro. O Senhor é um Deus de prosperidade, Ele tem prosperidade para os seus filhos. Ele é o dono do ouro e da prata. Deixa eu perguntar uma coisa, tem musiquinha hoje, não? Gente, porque falar de Laodiceia, ser uma musiquinha é complicado, né, gente? É igual semana passada, foi uma benção, glória a Deus, amém. Vamos botar a musiquinha, o tangedor aí, libera o tangedor em nome de Jesus, aleluia. Então, vamos pensar assim, gente, aquela cidade de milionários, aquela igreja estava situada naquela cidade e os membros eram milionários. E aí nós estamos falando que não tem problema nenhum você ter dinheiro. O problema é ter amor ao dinheiro. Agora, algo interessante, aquela situação, por eles ser muito afortunados, por eles ter muitas condições financeiras,
Eles achavam que, de repente, não precisavam tanto de Deus. Sabe, quando a pessoa tem facilidade, tem tudo, não tem nenhum aperto, não tem nenhuma dificuldade. E buscar a Deus era um pouco indiferente. Então, era uma igreja morna. Uma igreja que, se ela estivesse no culto, tudo bem. Também, se não tivesse, tudo bem. Se fosse ali um dia de festa, de repente ia para a festa. Se tivesse uma outra programação, ia para outra programação. Uma igreja morna. E o Senhor, Ele vai repreendendo essa igreja de forma terrível. Eram crentes, até crentes. Mas sabe aquele crente light? Sabe? Que tudo corre muito frouxo, sem entusiasmo, sem empolgação, sem ânimo. Eram assim. Iam lá, batiam o seu ponto, politicamente correto, estavam lá na sua igreja, mas não tinha ali o fervor espiritual. E o Senhor, Ele deseja que venhamos a ter fervor. Queridos, essa cidade, Laodiceia, ela, há 140 anos antes de Cristo, ela tinha outro nome, e o nome dessa cidade se chamava Dióspoli, que significa cidade de Deus, sendo que os moradores dessa cidade eram todos idólatras. Então, o nome daquela cidade, a princípio, era cidade de Zeus. Mas diz a história que um imperador chegou naquela cidade para destruir aquela cidade, sendo que ele levou a sua esposa. E aquela cidade havia águas termais, havia águas mornas. E aquela mulher, tem aí uma cidade do Brasil, né, que tem águas termais. Ela começou a se encantar por aquelas águas e falou para o seu marido: não destrói essa cidade, não. Então aquele imperador decidiu a não destruir aquela cidade, porque a sua esposa pediu. E aí, aquela cidade que se chamava Dióspoli, ela veio a se chamar Laodiceia, em homenagem ao nome da sua esposa, que se chamava Laodice. Então, vamos ler o que Jesus fala em relação a essa cidade e essa igreja. Apocalipse 3, versículo 14 ao 22. Que o Espírito Santo possa nos conduzir, como o pastor orou, e falar aos nossos corações. Ele é o mestre dos mestres nesse lugar. Amém? Fala assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. É forte, né, gente? Você não sabe que é infeliz. Deixa eu ver aqui. Espera aí, eu me perdi. 17. Você não sabe, você que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aquele que amo, portanto, seja zeloso, arrependa-se, e eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça o que o Espírito diz à
Igrejas, igrejas. Então, vamos falar aqui 4 características dessa cidade. Ela era um grande centro bancário e financeiro. Os moradores daquela cidade eram muito ricos e muito prósperos. Eram bancários, os homens que eram donos ali do dinheiro. E diz a história que a prosperidade dos moradores daquela cidade era tão grande que houve, no ano 61 depois de Cristo, um terremoto que destruiu aquela cidade. Mas aqueles moradores, eles nem precisaram pegar recurso com o imperador, com o governo da época, porque com seus próprios recursos levantaram e reconstruíram aquela cidade. E era também um centro de indústria de tecido. Era a capital da moda, né? Hoje tem aí Paris, Milão. E a capital da moda era Laodiceia. Eram pessoas muito bem vestidas. Havia algo característico naquela cidade. Eles produziam uma lã rara, uma lã negra. E as suas vestes eram especiais. Então, eles eram muito ricos, eram banqueiros. Tinha ali a capital da indústria de tecido, era a capital da moda da época. E era também um centro médico muito importante. Havia um centro médico em Laodiceia que produzia ali um unguento, um colírio para os olhos e também para os ouvidos, muito famoso, quase milagroso. E outra característica também, que era um centro de águas térmicas, né? Porque nessa região haviam ali 3 cidades. Havia a cidade de Colossos e havia a cidade de Hierápolis. E olha que interessante, na cidade de Colossos saía água fria e na cidade de Hierápolis saía água quente. E no percurso dessas 2 fontes se encontrava aqui em direção a Laodiceia, se tornando águas mornas. Então eram águas favoráveis ali, né, para tomar banho. Mas quem já bebeu água morna aí, gente? Água morna é intragável, não é isso? Então, aquelas águas daquela cidade não dava para se beber. E aí, diante dessa característica da cidade, Jesus ele vem trazendo um diagnóstico para essa cidade. Primeiro, ele começa a relatar que havia falta de fervor espiritual. Gente, algo que nós vamos ver aqui na palavra de Deus, sabia? Que o Senhor prefere, no sentido assim, ou você é ou não é, entendeu? Ou você é frio, que nós vamos ver 3 características de pessoas aqui, que o Senhor vai relatar, e nós vamos entender essas pessoas, porque o Senhor não gosta de pessoas em cima do muro, ou é ou não é, é sim, sim ou não, não. Olha o que fala aqui, Apocalipse 3, do versículo 15 ao 16. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Há 3 tipos de pessoas que o Senhor está destacando nessa passagem. As pessoas que são frias. Quem são essas pessoas que são frias? São aquelas que não querem nada com Jesus. Ela já falou, estou bem assim, não quero saber de Cristo, eu quero ficar no mundão. É frio, completamente frio. Quem são os mornos? É aquele que até frequenta a igreja, mas não faz a diferença. Quando está lá no meio da faculdade, quando está lá no meio do seu trabalho, que tem uma festa mundana, ele se infiltra e nem parece que é crente. Ele tanto faz. Se tiver que rir de piada, ele ri. Se tiver que, de repente, beber socialmente, ele bebe. Se tiver que ir para festas mundanas, ele vai. É o morno, é indiferente. Na igreja, ele até tem frequência. Mas sabe aquela coisa morna, apagada, apática, desanimada, arrastado? Esse é o crente morno. E aqui nós vamos ver o terceiro tipo de pessoa, a terceira tipo de pessoa, que é o quente, é o fervoroso. Espante-se vocês. Jesus fala, ou você é frio, meu irmão, ou você é quente. Quem que quer falar conosco? Ou você está no mundo e peca de vez, peca direito, vai para o inferno,
Ou você está na presença de Deus e seja um crente fervoroso, porque o morno, aquele que é indiferente, aquele que é somente politicamente correto, que só vai quando dá na telha, que só faz aquilo que lhe mandam, mas não é com fervor espiritual. O Senhor fala, para mim é intragável. Eu não consigo receber esse tipo de pessoa. Eu acabo vomitando. Olha que coisa horrorosa. Então, o que o Senhor está trazendo para nós? Um despertamento espiritual. É claro que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. É claro que Jesus veio para salvar toda a humanidade. Mas Ele quer de nós, como igreja, posicionamento, queridos. Não adianta ter só fama de crente, porque agora é gospel, né? É moda, não é isso? Mas não é isso. Não adianta ser só título. Nós temos que ser de fato. O Senhor fala lá nas bem-aventuranças, bem-aventurado aquele que tem fome e sede, porque será saciado. Aleluia! Há um desejo no coração de Deus, que nós viemos a buscá-lo de todo o nosso coração. Sabe, o muro é do diabo. Quando o crente, tanto faz. Quando o crente só vai porque alguém chama, só vai porque alguém está implorando. Meu irmão, isso é morno. E você está em cima do muro. E o muro é do diabo. Eu já contei essa ilustração algumas vezes e vou repetir. Havia um homem em cima do muro. E de um lado estava Jesus chamando, e do outro estava Satanás tranquilão. Satanás com mão no bolso, assoviando, tranquilo. E aquele rapaz em cima do muro começou a ficar incomodado com a posição do diabo. Aí falou assim, está aqui Jesus me chamando, falando para eu ir para o lado dele, e você está aí tranquilão, o que está acontecendo? E aí Satanás falou, não, porque o muro é meu. Amém? O muro é dele. Ficar em cima do muro é estar no posicionamento que Satanás quer, porque o morno não faz diferença. O morno não impacta. E nós temos que entender que essa vida aqui, que o Senhor está permitindo a gente passar, esse tempo aqui na terra, é o tempo da oportunidade de fazermos a diferença, de impactarmos vidas, de influenciarmos através do nosso testemunho, do nosso amor a Cristo, aleluia! Meu irmão, as pessoas estão aí no mundo, e o que está regendo o mundo agora são os influenciadores digitais. Quantas pessoas vazias, quantas pessoas só falando besteira na internet e levando muitos para um caminho de perdição, estão tendo 300 seguidores, 1000 seguidores, não sei quantos seguidores. E o crente? Quantas pessoas estão sendo tocadas através da sua vida? Quantas pessoas estão sendo impactadas através da sua vida? Sabe, eu li em um livro que estava um ateu dizendo o seguinte, olha, está aí hoje na cidade um pregador muito famoso, e eu vou lá assistir. E aí perguntaram, você não é ateu? Eu sou, eu não creio em Deus, mas ele crê, por ele crer, eu vou assistir o que ele prega. Você está entendendo? Tem pessoas que vão ser impactadas pelo seu testemunho, pelo seu fervor, pelo seu amor a Deus. O Senhor quer que venhamos a buscá-lo de todo o nosso coração. E ele fala, não, o morno não dá. O morno eu vou vomitar. Então, qual era o problema real da igreja de Laodiceia? Aquela igreja ela não estava sendo perseguida, como nós vimos aqui em outras demais igrejas que estavam sendo perseguidas pelos imperadores. Ela não estava tendo perseguição. Aquela igreja não estava tendo problema de heresia dentro dela, como nós já vimos aqui em outras igrejas, problemas dos nicolaítas, doutrinas heréticas entrando dentro da igreja. Aquela igreja não tinha uma falsa profetisa, como Jezabel tinha em outra igreja. Qual era o problema daquela igreja? A falta de fervor espiritual. A falta de paixão por Jesus, a falta de amor por Jesus. E olha, gente, preste atenção. Essa foi a única igreja que não recebeu nenhum elogio. Como isso fere o coração de Deus. Imagine você que é casado. Você aí, esposa. Você vai ficar feliz de ter um marido que só paga a conta?
que está ali, trabalha, está em casa, está pagando a conta, é o politicamente correto. Mas não demonstra um carinho, não fala uma palavra de amor, não promove nada para você, ficarem juntos, aproveitarem o momento. O que você vai sentir? Você vai sentir uma solidão a dois. Quantas pessoas são assim? Estão casadas, mas sentem sozinhas, e é uma tristeza, é uma angústia. A mesma coisa é o marido. O que adianta? A mulher está lá, eu faço comida, eu lavo roupa, eu arrumo a casa, mas não demonstra carinho, não demonstra amor, não demonstra prazer em estar ao lado. Isso gera uma insatisfação, uma tristeza. Gente, vamos lembrar? Jesus, ele é o que da igreja? O que ele é da igreja? Ele é o noivo. E o que a igreja é? A noiva. E ele quer vir buscar uma noiva apaixonada, amém? Então, Paulo fala em uma das suas cartas, examina-se o homem a si mesmo. Como é que está a sua temperatura espiritual? Você está frio igual um prosdócio, uma geladeira? Sente mais nada? Ou está morno, tanto faz, tanto fez? Então, o problema da igreja de Laodiceia era a falta de fervor espiritual. O fogo espiritual está sempre em risco de enfraquecer. Preste atenção nisso. Por isso que o pastor pregou aqui domingo, saímos de um encontro maravilhoso. Mas no domingo à noite, qual foi o tema da mensagem? Mantendo a chama acesa. Quem tem que manter a chama acesa? Cada um de nós. É a responsabilidade individual. Ele levou aquela passagem lá do livro de Levíticos, capítulo 6, que o sacerdote ele tinha ali toda manhã uma responsabilidade de remover as cinzas e ali colocar, olha, lenha. Quem são os sacerdotes do Senhor hoje? Somos nós. Então, igreja, preste atenção. A nossa busca tem que ser diária, contínua e fervorosa. Nós temos que entender que buscar a Deus é o que vai nos manter de pé na presença dEle. É o famoso TSD, é o nosso tempo sós com Deus. Nós temos que pegar ali o nosso dia e separar um momento para termos de qualidade com o Senhor. Algumas pessoas pensam assim, pastora, a senhora não conhece a minha rotina, é muito intensa. Meu irmão, como é que está a sua vida espiritual? Aonde está Deus na sua vida? O que você entende quando o Senhor fala, buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas? Será que nós somos mais inteligentes do que Deus para trocar essa ordem? Começamos a buscar tudo nessa terra, queremos tudo dessa terra, mas Deus fica por último? E aí, como é que está a sua vida espiritual? Tem pessoas que estão diante de Deus, que é o rei, e tem banquete, mas parece um mendigo espiritual. Estão ali, meu irmão, fracas espiritualmente. Muitos já estão no balão de oxigênio. Agora eu faço uma pergunta para a igreja. Deus faz acepção de pessoas? Esse aqui é o meu queridinho, esse aqui não, vou desprezar. Aonde está o problema? O problema está em nossas prioridades. Porque aquilo que priorizamos é aquilo que damos maior importância. O que tem priorizado? O que nós estamos priorizando na nossa vida? São coisas. Posso falar uma coisa para vocês? Isso tudo é que vai passar, gente. Não é que nós não precisamos trabalhar, temos que trabalhar, temos que nos vestir, temos que comer, temos que pagar contas. Amém? Sim, aquele que não trabalha, que não coma. Mas sem Deus, nada poderemos fazer. E esse fervor espiritual cabe a mim todo dia, não pense em você. A senhora já está no evangelho há muito tempo, a senhora prega a palavra. Se eu não me humilhar todo dia, buscando a face do Senhor, eu fico seca, eu fico vazia e eu morro espiritualmente. Porque esse óleo, essa unção, a gente tem que buscar todo dia. Você está cheia. Nos enchemos no sábado, nos enchemos no domingo. Segunda-feira, eu preciso ir aos pés do Senhor. Eu preciso clamar a Deus, ouvir a sua palavra, me alimentar da palavra de Deus, ter relacionamento com Ele. Nós precisamos entender isso.
Qual o problema de muitos crentes? Não tem essa vida de disciplina, de desejo por Deus. Leva uma semana arrastada. E às vezes fica na expectativa. Eu vou chegar no culto hoje, tem que ser o culto, hein? O pastor tem que estar com aquele óleo ungido. O louvor tem que estar. Meu irmão, você já tem que chegar incendiando esse lugar. Aleluia! Você já tem que ser essa brasa acesa. Ao passar pelaquela porta, ele falou, glória, um negócio, aleluia, um negócio aí bom. Presença, é isso, é encostar no irmão, dá choque, glória, vamos nessa, irmão, vamos nessa, aleluia. Agora isso não vem do nada, vem mediante uma sede, um anseio, uma busca, entender que precisamos estar nele, porque o morno, ele vomita, gente. E é terrível isso, né? Então, qual o problema da mornidão espiritual? A mornidão espiritual dá a impressão que a pessoa está bem na fita. Não é isso? Mas eu vou na igreja. Não, mas eu estou dando dízimo. Não, mas ali, ó, eu até estou fazendo alguma coisa para Deus. Mas arrastado. Aí tu olha para cada criatura divina, misericórdia, gente. Oprimido. Irmãos, todos nós temos problemas, não é só alegria, não. Agora, todo dia tem fase. Há o tempo de chorar, há o tempo de sorrir. Às vezes tem dia que a gente recebeu uma notícia ruim, vem uma situação que é um desafio, sabe? Situações que às vezes deixam o nosso coração apertado, a gente fica apreensivo, é lógico. Ninguém aqui é super-homem, super-crente, não. O que nos fortalece é o Senhor. Mas entra ano e sai ano, e tu olha para cada abençoado, cadê o brilho do Espírito Santo? Meu Deus! A alegria do Senhor é a nossa força, gente. Eu nunca vi um crente forte desanimado. Eu nunca vi um crente forte só para cabisbaixo, morno, indiferente, se vai, amém, se não vai, amém. Mas está lá, politicamente correto. Aí dá essa impressão, não, estou bem, estou indo na igreja, hein? Uma vez, achei tão interessante isso, a mentalidade, né, das pessoas. Num dos batismos que nós realizamos, aí um adolescente sumiu, se batizou, nunca mais apareceu na igreja. Eu falei, meu Deus, cadê esse menino? Batizou, agora que é para, né, vamos embora, junto, vamos crescer, aleluia. O menino sumiu. Aí eu fui procurar o menino, e fomos lá na mãe dele, fomos, menino, cadê o seu filho, que nunca mais vi na igreja? Não, pastora, já se batizou, tá bom. Já se batizou, tá bom. Meu Deus, que mentalidade é essa? Eu acho que ela está pensando que é igual a igreja católica, né? Leva a criança lá, o padre bota aquela aguinha, não morre pagão. Tá bom, faz o que quer, bebe, faz bagunça, né? Adultera, faz tudo o que quer. Tá bom, já botou lá a aguinha, tá bom. Meu Deus! Batismo simboliza a morte da velha criatura. Eu estou renascendo, ressurgindo para uma novidade de vida com Cristo Jesus. A gente vai ver que o ministério de Jesus começou de fato pós o batismo. Como é que a pessoa pensa, batizou, tá bom, e some da presença de Deus? Então, são conceitos errados, queridos. Então, qual é a outra situação que Jesus identificou daquela igreja? É aquela autoconfiança. Gente, sabe o que é algo terrível? É o auto-engano. É a pessoa não se enxergar o seu estado atual. Todo mundo está vendo que a pessoa precisa tomar um posicionamento, tem que ter ali um quebrantamento, tem que ter uma busca, mas ela acha que está bom. O auto-engano, a autoconfiança, não, está tudo tranquilo. Olha só o que o Senhor fala aqui, Apocalipse 3:17. Ele fala, você diz, sou rico. Tinha uma personagem que falava isso, né? Sou rica. Sou rico. Estou bem de vida. Não preciso de nada. Olha o que Jesus fala. Ah, meu filho, tu não entendeu? Foi nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre,
cego e nu. A maior tragédia da humanidade é o auto-engano. É a pior coisa que tem. Não preciso de Deus, não. Sabia que tem algumas pessoas que falam isso? A igreja é só para o bandido que precisa de muito perdão. Não, eu não faço mal para ninguém. Eu trabalho, eu pago minhas contas. Não, a igreja é só para aquela que teve a vida lá no mundo, né, que precisa se arrepender muito. Eu não, tenho Deus no meu coração, não preciso de nada. O auto-engano, o Senhor fala, você pensa que é rico, mas tu és mais miserável. Tem pessoas que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro, gente. Só tem dinheiro. Pobre de tudo. E a gente vê o estado miserável da criatura. Mas ela pensa que o dinheiro vai poder comprar todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa para vocês. O dinheiro, ele pode favorecer, sim, uma casa confortável, uma cama aconchegante, mas quem dá o sono é o Senhor. O dinheiro pode favorecer, sim, viagens maravilhosas em lugares inusitados, mas quem dá alegria é o Senhor. O dinheiro pode favorecer que você dê festas, e aparentemente está tudo bem, mas a paz, a verdadeira paz, só quem pode dar é o Senhor. O dinheiro pode até mesmo ter aí uns planos de saúde top das galáxias, o plano de saúde, meu Deus, se acontecer alguma coisa, vem helicóptero, vem, nossa, para a rua, né, e é levado imediatamente. Mas quem é que dá saúde, gente? Quem é que dá saúde? Quantas pessoas, há pouco tempo aí na pandemia, que foram acometidas de Covid, nós temos aí um grande artista, é uma pena perder, porque era um grande artista, que estava ali com aquele aparelho, né, aquele pulmão artificial, milionário as horas para o funcionamento daquele aparelho. Tinha que ser monitorado por vários enfermeiros. Infelizmente, não sobreviveu, porque quem é que dá o sopro de vida? É Deus. Então, quando as pessoas se apegam somente nos seus dinheiros, lembra a parábola ali do rico, né, insensato, que ele fala o quê? Eu tenho muitos bens, vou aumentar aqui o meu celeiro, agora eu vou dizer para a minha alma, come, bebe, folga, porque você tem muitos bens. E ali o Senhor fala, tu não sabe que tu é um miserável, essa noite pedirão a tua alma, o que tu darás para o Senhor? Então, essa igreja, ela estava apegada somente nas suas posses, por serem milionários. E o Senhor está falando, você é miserável. Lembra, gente, que era uma igreja, uma cidade que era a capital da moda? E se orgulhavam das suas vestes. E o Senhor fala, você está nu espiritualmente. Vestimenta fala de santidade, vestes de justiça. Como está a nossa veste espiritual? Como nós estamos nos revestindo de Deus? Aquela cidade se orgulhava porque tinha um centro de medicina que fabricava colírios miraculosos. E ele está falando para essa cidade e para essa igreja, vocês estão cegos, sem discernimento nenhum, cegueira espiritual. Então, queridos, olha o que fala a palavra de Deus aqui, João 15, versículo 5. Nós temos que entender que somos completamente dependentes do Senhor, amém? Queridos, estamos muito felizes por todas as conquistas que a igreja tem conquistado, o corpo de Cristo tem conquistado. Os irmãos sabem que essa igreja começou numa garagem, com uma caixinha de som, um aparelho era 3 em 1 na época, né? Botava o CD para cantar o playback. Eu e o pastor que cantava, misericórdia. Graças a Deus vocês não pegaram essa época. Janaína pegou essa época do CD? Ô Senhor da glória. Deus deu livramento a muitos. O pastor estava cantando. CD, gente. Aí botava o CD, playback, aí cantava, aí ia lá, desligava o CD. Não tinha obreiro. Não tinha.
Uma hora a gente ficava na porta, outra hora eu dava aula para as crianças, e assim, aí, preste atenção. Se hoje o Senhor está nos conduzindo até aqui, eu creio que o Senhor tem coisas maiores para fazer. O que nós temos que entender? Que toda a glória é de Deus. Toda glória, toda glória, toda glória. Então, qual era o problema dessa igreja? Elas estavam se vangloriando das suas conquistas. Olha só as nossas posses, olha a estrutura da nossa igreja, olha como é que o ministério de louvor arrebenta. Todo mundo, uau! E o Senhor fala, olha o que o Senhor fala para nós aqui em João 15, 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o que é muito fruto. Porque sem mim não podem fazer nada. 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 Gente, você não tem noção. Se não for o Senhor, se não for a graça de Deus, às vezes a gente está aqui, pela graça do Senhor, a gente está liberando uma palavra que o Senhor coloca no nosso coração. Irmãos, quando eu desço desse altar, eu falo, aquela situação assim, Senhor, se não for o Senhor, nada é por nós. Aquele sentimento, eu preciso do Senhor a cada dia, a cada momento, todos nós precisamos de Deus, porque lembra dos grupos de religiosos, quando Jesus chegou em Jerusalém? Ali aquela cidade estava uma loucura, havia vários grupos de religiosos, tinha os publicanos, tinha os saduceus, tinha ali os fariseus. Qual era o grupo que o Senhor batia de frente direto? Quem lembra? Quem lembra? Os fariseus. E como é que eram os fariseus? Escribas e fariseus eram os grupos que mais o Senhor batia de frente. Eles se orgulhavam, não é? Sabe qual era a oração do fariseu? Eles davam graças a Deus que não tinham nascido gentios, que é aquelas pessoas que não eram judeus, e nem mulheres. Olha só que terrível, gente. Eles se orgulhavam do seu posicionamento. Eles gostavam de aparecer nas praças públicas e fazer longas orações para tocarem trombetas para eles, para baterem palmas. Então, toda vez que o homem se exalta, Deus abate. Por isso que nós temos que nos humilhar diante da presença de Deus, entender que sem Ele nada somos e nada podemos fazer. A autossatisfação também é uma grande tragédia. E ali a igreja de Laodiceia falava assim, nós não precisamos de coisa alguma. Por que aquela igreja estava morna? Porque o dinheiro estava no centro do seu coração. E nós já falamos aqui que não tem problema nós sermos prósperos. O problema é o amor ao dinheiro. Olha o que diz aqui, 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Olha que perturbação. Sabe por que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Porque a pessoa bota a segurança no dinheiro. Então, a vida dela, ela se move para querer mais dinheiro, porque ela pensa, se eu perder um pouco desse dinheiro, por que muitos milionários às vezes se matam? Porque perderam parte da sua fortuna. Porque a segurança está no dinheiro. Então, elas se matam de trabalhar, e alguns vão se perdendo, né? Por que alguns políticos que têm salários, meu Deus, enormes, aí você vê escândalo agora, escândalo da merenda, a pessoa roubar merenda de criança de colégio público, gente. Roubar remédio, isso é uma loucura. E o cara ali com um bom salário, porque o amor ao dinheiro, e o amor ao dinheiro as pessoas vão se perdendo. Mas sabe o que a palavra fala? E isso vai lhe causando muitos males, muitas dores, as pessoas ficam atormentadas. Mas quando nós entendemos que a nossa verdadeira segurança é Cristo, amém?
Por isso que ele ensinou aquele povo quando saiu lá do Egito e passando pelo meio do deserto, quando eles começaram a pedir pão e o Senhor liberava, né, o maná, que é aquela sementinha, tipo semente de coentro, que eles moíam e faziam ali o maná, o pãozinho. E aquele maná, se guardasse, se não fosse sexta-feira, se guardasse, o que acontecia? Apodrecia. O que o Senhor estava querendo ensinar? Dependência diária de Deus. O pão nosso, a oração que Jesus ensina, a oração do Pai Nosso. Uma parte da oração fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não tem nada errado você se programar, você se organizar, mas o seu coração não tem que estar preso, a sua segurança não tem que estar presa nos bens que você tem, mas na provisão que o Senhor te dá a cada dia da sua vida. Ele é o nosso supridor. Amém? E aqui nós vamos ver, né? A mornidão provoca náuseas ao Senhor. Apocalipse 3, versículo 16. Ele fala, porque assim porque você é morno, e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Agora, gente, nós só vomitamos algo que você já engoliu, é ou não é? Então, aquela igreja já estava no coração de Deus. Amém? O que representa para nós isso hoje? Quando nós aceitamos a Jesus, já estamos nele. Agora, o Senhor se importa sim. A salvação é de graça, tá, gente? Não é pelo seu mérito, não é pelo seu esforço. A salvação é de graça. Ele já pagou o preço. Agora, o Senhor espera ver em nós um resultado, uma dedicação, um amor. Porque quando a gente come algo, pode até no começo ser apetitoso, mas se aquela comida não te fizer bem, o que acontece com a gente? A gente bota para fora. Sabe o que o Senhor está falando para aquela igreja? Por vocês serem mornos, por vocês não serem ali pessoas que amam a minha presença, são apáticos espiritualmente, tanto faz, indiferente, frio, sabe, aquela situação assim arrastada. Isso está me causando náuseas, isso está me dando ânsia de vômito. Eu não suporto esse tipo de posicionamento. Igrejas mornas, o Senhor não suporta. Pessoas que são mornas, o Senhor não suporta. E ele fala, eu estou a ponto de vomitar. Mas o Senhor, Ele não quer perder ninguém, por isso que Ele escreve essa carta. Para que haja em nós uma reflexão, como está a nossa vida espiritual. Muitos começam bem, mas no meio da caminhada vai se perdendo, irmãos. Vai fazendo tudo, sabe? Automático. Sabe, é automático. Aquela oração que nem sente mais a presença de Deus. Eu estou fazendo meu devocional para dar o meu check, meu ok lá na minha folhinha. Mas eu nem sinto, nem estou ouvindo mais a Deus. O Senhor nos ama tanto, que Ele quer relacionamento conosco. Ele quer o nosso coração, irmãos. Ele quer a nossa entrega. Ele nos quer por inteiro, aleluia. Ele quer a nossa vida por inteiro, queridos. Então, Ele está falando aqui, gente. Jesus tinha muito mais esperança nos publicanos e pecadores do que nos orgulhosos fariseus. Os fariseus eram orgulhosos. Nós não podemos deixar o orgulho espiritual entrar no nosso coração. Sabe, o Senhor quer mais é o nosso fervor. Ele não quer somente saber dos nossos títulos, não. Ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso coração, amém, gente? E aí, Ele faz um apelo à igreja. Fala assim, o Senhor está fazendo um apelo para a minha vida. Porque quando a gente lê essa carta, a igreja de Laodiceia, a gente só fica assim, aquela igreja lá, né? Como é que era aquela igreja lá? Mas hoje nós somos a igreja do Senhor. Amém? E o Senhor Ele faz um apelo porque Ele nos ama. Olha o que Ele fala aqui. Jesus se apresenta até mesmo como um mercador espiritual. Meu Deus. Apocalipse 3, 18.
ele fala o seguinte: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Vocês já pararam para perceber algo interessante, que estudando essa carta, o Senhor, como sendo o Criador de todas as coisas, Todo-Poderoso, Ele não tem toda a autoridade para impor as coisas sobre nós? Olha, eu estou dando uma ordem para você e ponto final. Mas Ele não quer servos robôs. Ele quer adoradores. Por isso que aqui Ele não chega falando, olha só, vocês têm que fazer isso. Ele fala, aconselho. Ele dá um conselho como um bom pai. Ele fala, eu aconselho que haja no coração de vocês o desejo de buscar aquilo que realmente importa, aquilo que realmente é de valor, o ouro de Deus, aquilo que é passado pelo fogo do Senhor, as vestes espirituais, o colírio, para que vocês possam ver. O Senhor dá conselho, queridos. Porque o Senhor não quer pessoas somente por obrigação na presença dEle. Por isso que naquele questionamento da mulher samaritana, onde ela perguntou, Jesus foi ao encontro dela, lá no poço, e ela fez uma pergunta a Jesus, falou, Senhor, qual é o local certo que devemos adorar? Porque os judeus adoram no templo, e os samaritanos adoram no monte. E aí Jesus falou assim, Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E esse é que o Pai procura. Ah, meu Deus, eu estou arrepiada, não sei você. Porque ao ler as cartas de Apocalipse, nós lemos que o Senhor passeia entre os candeeiros. E o candeeiro é a igreja do Senhor. Então o Senhor não está somente no alto e sublime trono, não, mas Ele está passeando, Ele está do seu lado aí. E Ele é o Deus que sonda o coração, é a mente e o coração. E Ele está buscando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aqueles que o desejam, que o querem conhecer mais de perto e mais profundo. Não somente o relacionamento, irmão, politicamente correto, para agradar o pai, porque eu estou indo na igreja, para somente acompanhar a minha esposa, o meu esposo, não, é de todo o coração, aleluia. É isso que Ele busca de nós, e aí Ele fala, eu aconselho a vocês, busquem, ninguém pode buscar por você. Por mais que o meu marido me ame, ele não pode chegar e ler a Bíblia em meu lugar. Ele pode orar por mim, ele pode interceder por mim, mas ele não pode orar no meu lugar. Ele não pode pegar o meu corpo e levantar de manhã para buscar o Senhor. Isso tem que ser um desejo pessoal, uma sede por Deus, um anseio por Deus, aleluia. E Ele aconselha a gente. Olha o que o Senhor fala aqui, Deus que dá conselhos. Deuteronômio 30, do versículo 19 ao 20, fala assim a palavra do Senhor. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí ele aconselha, olha o que ele fala. Escolham. Quem tem que escolher? Somos nós, amém? Mas ele aconselha, ele fala, escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Estão entendendo isso? Como é profundo o amor de Deus por nós? Quando você é abençoado, a bênção não fica somente retida em você, mas ela é distribuída para os seus descendentes. Gente, isso me impacta demais. Isso me impacta demais. Sabe por quê? Jesus, Ele quer promover isso para nós. Sabe, cada vez mais,
ao ouvir os testemunhos, nós tivemos aqui um momento tremendo, que tanto testemunho, e a maioria, a grande parte, com relatos muito tristes da sua infância. Quantas pessoas estão aqui hoje, você que está aqui hoje, de repente você não tem uma história legal, de repente você teve alguma ausência de pai, de mãe, de repente na sua criação você ouviu alguma coisa que feriu o teu coração, que isso fica perseguindo a sua vida. De repente alguns relacionamentos não foram bem sucedidos. De repente do seu patrão você escuta várias coisas que desagradam o teu coração, ou da pessoa que você se relaciona. Mas sabe o que Jesus é? Jesus é o libertador. Jesus, ele tem a poderosa chave de abrir essa cadeia que prende muitas vezes o nosso emocional e trava a nossa vida. E ele nos liberta, porque ele fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em Cristo você começa a construir uma nova história. Em Cristo você começa a ser sarado das suas dores. Em Cristo você começa a ter posicionamentos diferentes. E ele fala: escolhe, pois, a vida, para que você viva e os seus descendentes. De repente, o histórico familiar. Alguns falam assim: pastora, na minha casa todo mundo se separou, não tem uma família que foi bem estruturada, ninguém conseguiu concluir faculdade, todo mundo está com emprego ali, subemprego. Mas como a história, né? A história mesmo, ela relata a C e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Assim é a nossa vida. Quando nós escolhemos por Cristo, ao antes e o depois. Antes de Cristo, de repente, o histórico familiar é de desgraça, de derrota. Mas após Cristo, Ele nos dá novidade de vida. Porque Ele tem o poder de fazer tudo novo. Não só sobre você, mas sobre os seus descendentes. E Ele fala: olha, eu te aconselho, escolhe, pois, a vida, para que viva. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 20, Deuteronômio 30, versículo 20. Amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e se apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia. Quando nós escolhemos a Cristo, Ele fala: eu te aconselho que compre de mim, busque em mim a verdadeira riqueza, aquilo que vai te fortalecer. Essa igreja de Laodiceia, ela se julgava autossuficiente. Elas se apropriavam daquilo que elas tinham financeiramente. Mas o Senhor fala: essa aí não é a verdadeira riqueza. E aí, queridos, o que Ele fala? Eles que são pobres espiritualmente, com o Senhor Ele dá ali o ouro, aleluia, as riquezas do céu. Aqueles que estão nus espiritualmente, com o Senhor recebem roupas, vestes de justiça e santidade. Aqueles que estão cegos espiritualmente, o Senhor derrama colírio, discernimento espiritual para os olhos. E aí, Ele chama a igreja para uma mudança de vida. E o Senhor está nos chamando. Se tem áreas da nossa vida que precisam ser mudadas, esse é o tempo, essa é a oportunidade. Vamos ver isso? Apocalipse 3,19. Olha o que ele fala. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Gente, a disciplina é um gesto de amor. Um pai, quando ele está vendo um filho indo para um caminho de morte, rebelde, desobediente, com amizades ruins, chegando fora de hora, matando aula, o pai e a mãe que ama, ele entende que precisa chamar essa criança na xixa, né não? Cortar as asinhas, né? Disciplinar, se tiver que tirar celular.
Se tiver que tirar alguma coisa que favorece ali, para que ele entenda que está indo para um caminho de morte, porque o pai ama. Por amor, o pai e a mãe que ama faz isso. Agora, o pai que não ama, não disciplina. Mas sabe o que a palavra fala? O filho sem disciplina é vergonha para os seus pais. É melhor você envergonhar o seu filho agora, quando criança, do que ele te envergonhar na fase adulta. Porque depois perdeu a mão, gente. Depois é só a misericórdia de Deus para resgatar. Então, quando cabe a nós, como autoridade na vida dos filhos, nós vamos prestar conta da criação. O Senhor fala, ensina o menino no caminho que deve andar, para que não se aparte da presença de Deus. Naquele grande dia, o Senhor vai falar, cadê a minha herança? Porque os filhos são herança do Senhor. Como você tratou a minha herança? Você deixou ele fazer o que quer, se rebelar, ser malcriado? Hoje em dia, se uma professora repreende uma criança em sala de aula, que as crianças estão jogando apagador, estão jogando tudo, o pai vai lá, né? Os professores aí, o sufoco que é, não pode, tem que tomar cuidado para pegar a criança quebrando tudo, tem que pegar se der uma marquinha, meu irmão, acabou. E aí as crianças estão crescendo o quê? Rebeldes, sem respeitar autoridades constituídas, não respeita a profissão. Uma dor para uma vida inteira. Então, o pai que ama é chato pra caramba. Hoje meus filhos estão criados, mas era horrível ter que chamar ali, disciplinar. Meu Deus do céu, que loucura aquilo. Olhar dentro do olho, explicar por que estava disciplinando. Dá umas palmadas no bumbum, não mata não. A vara da disciplina tem que ser usada às vezes. Botar no cantinho da disciplina, vai pensar o que você está fazendo. Um escândalo só. Certa vez um vizinho perguntou, você está batendo muito no seu filho? Eles estão gritando. Eu falei, não, filho, não estou batendo muito não. Isso é disciplina. Disciplina. Uma vez eu fui dar uma vassourada no Mateus, só que ele já estava maior do que eu. Forte, ele pegou a vassoura assim, eu falei, ih, deu ruim. Eu, garoto. É ruim, mas é necessário, gente. Então, a base do amor é a disciplina, amém? A pedra preciosa precisa ser lapidada para brilhar. A uva precisa ser prensada. E os filhos precisam de disciplina. Eita! Vamos ver isso? Provérbios 3:12. Provérbios 3:12. Fala o seguinte. Porque o Senhor repreende a quem ama. E assim como o pai repreende o filho que quer bem. Então, se você quer bem do seu filho, a sua função também não é só repreender, não. Tem que conversar, tem que dar amor, tá, gente? Mas se for necessário, a varinha ali da correção, né? Cabo de vassoura. Cabo de vassoura. E aqui, gente, ele fala, eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Sabe o que eu vejo nessa carta tão linda? É dura, mas é linda ao mesmo tempo. Ele repreende, mas ele dá oportunidade de arrependimento. Ele não só repreende, isso aí também é ensinamento para a gente, porque tem muitos pais que disciplinam os seus filhos, mas depois parece que anula aquela criança do coração. E está errado. Você tem que disciplinar, mas ele tem que ver que você ama. Que você está ali para ajudá-lo. Porque Deus é assim. Ele disciplina, mas ele dá oportunidade de arrependimento. Porque ele nos quer com ele. Amém? Gente, desde a criação, o Senhor ia visitar Adão todo cair da tarde para ter relacionamento com ele. Ele quer manter esse relacionamento conosco. E aí, para a gente finalizar, que a hora voa. O Senhor nos convida para cear. Oh, glória! Aleluia! Olha o que fala, Apocalipse 3:20.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vocês sabem que a gente costuma usar muito esse versículo no evangelismo, não é isso? Pessoas que ainda não aceitaram Jesus, a gente fala assim, olha só, o Senhor está à porta do seu coração, hein? Ele está batendo, hein? Se você abrir. Mas para quem que Jesus estava escrevendo essa carta? Era para pessoas que não estavam na presença? É para a igreja. Sabe qual é a triste realidade dessa igreja? Jesus estava do lado de fora da igreja. Estava tendo pregação, estava tendo louvor, estava tendo atividade, estava tendo evento, mas Jesus estava do lado de fora. Porque Ele está batendo para entrar nessa igreja. Ele está falando, ei, eu quero entrar, me dá acesso. Eu estou à porta e bato. Gente, e Ele fala, quem ouvir? Como é que Jesus bate na porta do nosso coração? Ele pode usar várias maneiras. Ele pode estar me usando agora para bater a porta do seu coração. Ele pode usar através de uma pregação. Ele pode usar através de um louvor. Ele pode bater a porta do seu coração, querendo falar com você, através das circunstâncias da sua vida. As coisas estão indo de mal a pior. O que está errado? Vamos parar e vamos ouvir a Deus? Ele pode usar de várias formas. Mas o que ele está falando? Aquele que parar e ouvir. Então, se ele está falando, quantas vezes o Senhor já falou conosco? Em posicionamentos que deveríamos mudar, em situações que Ele não deseja mais que a gente venha realizar, em questões da nossa vida que a gente tem que organizar. Quantas vezes Ele está falando conosco? Mas não adianta somente a gente fazer ouvido de mercador. Lembra que na medicina de Laodiceia era o colírio para os olhos e era também o unguento para os ouvidos? E o Senhor está falando, vocês estão surdos porque vocês estão permanecendo com a porta fechada. Mas quem abrir a porta, quem ouvir e abrir a porta, ele vai ter acesso, ele vai cear. Gente, eu estava estudando sobre essa questão da ceia. A ceia é a última refeição durante o nosso dia, não é? Tem pessoa que tem mais de 4 refeições diárias. É tomar café, aí no meio do café ali é a colação que falam, né? Aí daqui a pouco é o almoço, é o lanchinho da tarde, é a janta, até a ceia. Ô, glória, abençoado. O Senhor está falando o seguinte, eu quero estar com você no momento da ceia. E ali, Ele não está se referindo somente à comida. Porque para os judeus, a mesa era um altar. E a mesa é muito abençoada. Por quê? Quando estamos todos sentados à mesa, estamos todos ali no mesmo nível, não é? A minha netinha, quando ela está sentada à mesa, ela é pequenininha. Mas para ela ficar na altura da mesa, a gente coloca várias cadeiras e ela senta ali. E aí a gente fica no mesmo nivelado, ficamos nivelados. E o que acontecia com os judeus? No ato da ceia, que era a última refeição que eles faziam no dia, eles se reuniam na mesa e eles comentavam como foi o seu dia. E aí, João, como é que foi lá na escola? Pô, mamãe, foi legal, mas eu tenho que estudar mais matemática. E você, marido, como é que foi? Não, a lavoura está legal. E eles começavam a comentar durante o dia. E não somente comentar os ocorridos do dia, eles se planejavam para o dia que ia entrar, o dia seguinte. O que Jesus está falando? Eu quero participar de todos os acontecimentos do dia de vocês. Eu quero sentar na mesa com vocês e no momento da ceia, para ouvir, partilhar como foi o seu dia. Estar junto, e tem mais, para planejar junto com vocês como vai ser o dia seguinte. Mas para isso, nós temos que abrir o nosso coração e deixar Ele entrar e ter acesso. Porque o nosso Deus, Ele não arromba a porta. Ladrão não, Satanás não. Lá em 1 Pedro 5 fala aqui, para sermos sóbrios e vigilantes, porque Satanás, ele brama como leão,
ao derredor, buscando a quem possa tragar. E o inimigo, uma bobeira que a gente dá, irmãos, ele já entra para arrasar a situação. E às vezes você teve aquela discussão com a sua mulher, de repente você se exaltou com o seu filho, e ele pega e começa a falar: você é um crente falso, você não vale nada, você é mentiroso, porque ele veio para arrasar a sua vida. Mas Jesus, ele fala: você errou, se arrependa e eu tenho perdão para você, eu tenho novidade de vida, aleluia. Satanás, ele veio senão para roubar, para matar e para destruir, mas Deus veio para nos dar uma vida, e uma vida com abundância. Mas para isso acontecer, fala assim: eu tenho que ser facinho para Jesus. Abrir a porta do meu coração e falar: vem, Jesus, participa do meu dia comigo. Vem, Jesus, me ajuda a programar o dia seguinte. Eu quero cear com o Senhor. Amém? E aí a gente vai finalizar essa carta. Ele falando aqui para os vencedores. Quem é os vencedores? Ele fala: glória. Aleluia. Apocalipse 3, 21 ao 22. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo. Aí, ó, ele tem uma mesa preparada para nós, amém? Ele tem ali um local próximo da sua presença, assentado comigo no meu trono, porque nós vamos reinar com o Senhor, queridos. Nós vamos governar junto ali, ser igreja vitoriosa, vencedora com Cristo. Assim também como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça, aleluia, o que diz o Espírito à igreja. E aí, queridos, quem está disposto para receber o ouro do Senhor, as riquezas de Deus, levante as suas mãos, amém? As riquezas do reino do Senhor. Quem está disposto a receber as vestes brancas, que significa santidade e justiça. O colírio, para que seus olhos venham ser abertos. Continue com as suas mãos estendidas. Nós vamos estar orando nesse momento. O Senhor, Ele passeia em meio à sua igreja. Aquele que tem sede, vem e beba. Que darei de graça. Há uma graça de Deus para ser liberada sobre nós. Há uma unção do Senhor para ser derramada sobre nós. Aos sedentos, aos famintos, receberão do Senhor. Aqueles que se dispõem a abrir o coração e convidar Jesus para entrar na sua vida e participar do seu dia. E pedir: Senhor, me ajuda a programar o dia de amanhã. Tu és o centro de todas as coisas. Ao vencedor darei direito de sentar comigo no trono. Reinará, governará. Sacerdotes do Senhor, reis e sacerdotes do Senhor. Igreja vencedora, já vale a pena estarmos conectados com o Pai. Peça a Deus: Senhor, coloque em mim um coração fervoroso. Tira toda a frieza, toda a mornidão espiritual. Aumenta a minha fome, aumenta a minha sede, aumenta o meu anseio em buscar a Tua face, a Tua presença. Espírito Santo, eu te clamo nesta noite. Espírito Santo, Tu és o nosso ajudador. Ajuda em nossas fraquezas. Se há entre nós, irmãos, que estão enfraquecidos espiritualmente, Senhor, levanta os teus filhos, chama para perto, atrai o coração com cordas de amor, Senhor. Oh, aleluia. Queremos mais de Ti. Queremos mais de Ti. Essa chama não pode ser apagada. Essa chama não pode apagar. Tu
Todo dia o sacerdote reparava o altar, tirava a cinza, colocava a lenha. Ah, irmãos, é tempo de colocarmos lenha. É tempo de buscarmos mais a Deus. É tempo de clamarmos mais o Senhor. Seja um apaixonado por Jesus. Vibre na presença dEle. Igreja vitoriosa é igreja fervorosa. Aleluia! Oh, aumenta o fogo, Senhor. Aumenta a fome, Senhor. Queremos mais. Jovens, jovens, o Senhor fala que com jovens está a força. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Homens e mulheres, anseiem por Deus. Desejem, desejem, desejem mais a presença dEle. E Ele libera mediante a busca. Ele libera mediante a sede. Oh, mais Jesus, mais Jesus, mais poder, mais presença, mais fogo, mais presença, Senhor, mais Espírito Santo. Incendeia a tua igreja, incendeia os teus filhos, ó Deus, incendeia as nossas vidas. É o que queremos, no nome de Jesus, aleluia.